Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem. Eu acordei agora, gente, tô com a cara inchada, parece que saí da caixa de fósforo. Eu ainda vou caminhar, gente, o sol já tá esquentando e eu tenho que sair um pouquinho. Mas eu disse, deixa eu contar logo essa história, porque eu achei uma história interessante e a dona pediu para eu estar contando para vocês, porque alguém pode estar se identificando. E também a história é bonita, gente, vale a pena ouvir essa história. Então eu vou tentar lembrar tudo que ela me contou e vou estar resumindo aqui para vocês, ok? A dona de Norá é uma senhora de 63 anos. Ela me contou que quando ela era criança, o pai dela era vaqueiro, trabalhava em fazendas. E ele foi trabalhar em uma fazenda muito grande de um homem muito rico e levou toda a família com ele. A mãe dela fazia alguns serviços na casa, como doméstica, porque os patrões tinham outros empregados em casa, mas sempre precisava do auxílio dela, ela ia lá dar uma mãozinha, né? Sempre estava por lá trabalhando também. E ele era vaqueiro, mas com o passar do tempo, ele ganhou confiança do patrão. O patrão deu cargo a ele de administrador. Aí já era ele que contratava os outros funcionários, assim, vaqueiros para estar ajudando com as vacas, tá derrubando árvore, limpando pasto, plantando pasto, fazendo cerca, nessas coisas. Aí era ele que contratava esse tipo de serviço, né? E era o braço direito do patrão. E aquilo foi se tornando um ciclo de amizade. O patrão se tornou amigo dele. O patrão tinha filhos e filhas, crianças, na mesma faixa etária dela e dos irmãos dela. Então, eles tomavam banho de rio, gente, aquela coisa bonita, né, de tempo de roça, né, de fazenda. Tomava banho de rio e corria pelo pasto e andava de cavalo. Sabe, os filhos do patrão com os filhos do empregado. E foram crescendo como se fossem irmãos, sem maldade, sem malícia, sem preconceito, né? Tudo ali misturado, como se fossem irmãos. Só que o tempo foi passando. E aí já estavam adolescentes também. E os patrões sempre faziam a festa dos filhos, aniversário, nessas comemorações, e convidava os filhos do empregado. E todo mundo ficava ali numa boa, sabe? Não tinha separação, era todo mundo como se fosse igual. Bom, o tempo passou e eles cresceram. Ela se tornou um adolescente de 15 anos e ele um adolescente de 17 anos. E aquela amizade que eles tinham desde a infância se tornou em amor. E eles começaram a ter um namorico escondido. Gente, era aquele namorico, não era coisa de safadeza, não era aquele namorico de antigamente, que algumas pessoas tinham, embora já existisse a safadeza, né? Eles tinham um namoro, sabe, infantil, e assim, de coisa de adolescente, sem malícia. Tanto que demorou tanto para dar um primeiro beijo. Então, quando o tempo foi passando, né? Ele já estava com 17 e ela com 15. Aí, eles deram o primeiro beijo, gente. Ele estava na porteira, ela sentada na porteira. E aí ele subiu na porteira, ela estava assim, sentada em cima. Aquelas porteiras, gente, de fazenda. Aqueles portão de madeira. Aí ele subiu, ficou lá com ela e aí deu um beijo. Eles deram o primeiro beijo. Não sabe como, gente, mas como disse que mato tem olho e parede tem ouvido, alguém viu, algum fofoqueiro viu. Ela não sabe como. Mas essa notícia do beijo, que eles achavam que só eles dois sabiam, foi parar na casa dos patrões. E os patrões ficaram irados, com muita raiva, e fez uma reunião com os pais dela. E falou que isso seria impossível, que o filho da empregada... A filha dos empregados não podia ter relacionamento com os filhos do patrão. Então, o que eles fizeram? Colocaram para fora o pai dela e a mãe dela.
Apesar do pai dela ter um cargo de confiança, né, ter se tornado durante todos esses anos o braço direito do patrão, ele jogou tudo isso por terra, simplesmente pelo preconceito, porque eles falaram na cara dos pais dela que ela tinha que ter relacionamento com funcionários, pessoas da classe social dela. E o filho deles ia ter relacionamento com pessoas da classe dele. Não podia misturar as classes, cada um na sua. Ser criança, brincar, adolescente, brincar, andar junto, fazer amizade, ok, tudo bem. Mas relacionamento, não. Então, os pais dela se sentiram muito humilhados, discutiu, né, com os patrões. Aí ele colocou ele para fora, disse que não dava mais, que era para ele ir embora. E o pai dela saiu da fazenda com a família, foi morar em outro lugar até conseguir trabalhar em outra fazenda e ficava tudo difícil, distante, né? Que já viu, né, gente? Eles dependiam de ônibus para ir para a escola, dependiam de um caminhão para ir fazer feira, essas coisas todas. Não tinha aquela liberdade de sair de ir para a cidade e ter notícia dele. Até que ela teve notícia, porque ela estudava em colégio do governo e ele na escola particular. Aí, através da escola, não sei como, ela não me contou detalhes, ela conseguiu descobrir que ele tinha ido para a Europa. Os pais enviaram ele para estudar na Europa, não sabem qual país, ela só sabia que era Europa. Enfim. Então ela ficou muito triste, só pensando. E ela pensava assim, será que eu estou perdendo meu tempo em ficar pensando nele? Será que ele pensa em mim? Ele é rico, ele é jovem também, está em outro lugar, vai conhecer outras pessoas. Será que eu sou besta? Ela disse que queria tirar aquele sentimento de dentro dela e não conseguia. E ela chorava muito mesmo. E queria ter contato para saber, né? E não conseguia saber em qual país, como ele estava. Ela queria endereço para mandar carta para ele, ninguém dava. Não sabia, nem dizia qual país. E isso o tempo foi passando, né? O tempo foi passando, ela ficou adulta, casou. Ela disse que amava o marido dela. Ela teve 2 filhos. Aí depois vieram os netos e ela pensava nele mesmo assim. Aí ela falou que mesmo gostando do marido, o marido dela era legal para ela, um bom pai, um bom marido. Mas ela sempre pensando nesse garoto, no primeiro amor dela, do primeiro beijo dela. E ela, será que um dia eu vou encontrar ele? Ela ficava sempre naquela expectativa, gente. E o tempo foi passando, o marido dela adoeceu, faleceu e ela ficou viúva. Aí já tinham chegado os netos, né? E o neto ficou já adolescente também, e ficou adulto e fez faculdade. E aí chegou o grande dia da formatura do neto. E aí teve aquela festa, e tá ela lá na formatura do neto dela. Tinha muitas pessoas se formando, muitos jovens. E por obra do acaso, quem era que estava lá? Ela viu aquele homem todo bem apanhado, né? Aquele coroa bonito. Ela falou, conheço aquele cara. Eu conheço esse homem. Ela ficou mirando de longe, né? Claro, ela com vergonha de ir lá conversar, ele muito bem arrumado. Eu não conheço aquela figura. Aquele rosto me é familiar. Né? Porque já tinha passado tanto tempo, gente. Ela já na casa dos 60 anos já, e ele também, né? Ela pegou, viu chamar o nome. Era o nome dele. Aí ela, não, eu tenho que tirar isso a limpo. Gente, ela pegou, foi lá, se apresentou para ele. E quando olhou, não é que era ele. O amor da vida dela, gente, parece história assim de conto de fada. Era o amor da vida dela. Aí ele reconheceu ela. Aí eles começaram a conversar, sabe? Aí ele contou a vida dele. Como a gente pode ter se encontrado assim, né? Depois de tantos anos. Depois de tanto tempo. Gente, ele também era viúvo. Tinha netos. Ele estava ali naquela festa porque o neto dele também estava se formando. Gente, o acaso ele é incrível, né? Eu não acredito assim em destino. Mas eu acho que o acaso assim, ele
faz coisas acontecerem assim, incrível. E ela encontrou o grande amor da vida dela, gente. Ele estava lá, e aí eles começaram a conversar, né? Trocaram endereço, trocaram telefone, se reaproximaram, começaram a sair. E aquele amor que foi adormecido por tantos anos, né? Que separou, que eles ficaram separados, né? Seguiram um caminho diferente. Ele foi até para a Europa, estudar coisas novas, conheceu pessoa diferente, casou, também teve filho, teve neto. Mas aquele amor que nasceu dentro deles permaneceram. Aquele amor permaneceu, gente. O amor que nasceu dentro deles permaneceu. E falou mais alto. Mais alto que o preconceito, mais alto que as tradições, né? Porque ele não tinha esse preconceito que os pais dele tinham. E aí o que aconteceu? Eles se reencontraram como amigos, voltaram a conversar, né? Ela disse que teve aquele relacionamento de amizade por alguns meses e reataram o namoro de antigamente e foram fazer a vida deles. E hoje eles estão casados e vivem a vida viajando em bares da terceira idade, e ela disse que está muito feliz e realizada porque ela está se sentindo completa, porque ela encontrou o amor da vida dela. E ele correspondeu, ele disse que pensou muito nela também, mas que não tinha jeito, né? Eles não se dominavam, o pai, a mãe que mandava. E ele sempre tentou saber dela, mas também não tinha notícia, porque ela não estava mais na fazenda. E os pais não contou para ele que tinha mandado a família dela embora. Ele só ficou sabendo tempo depois que eles tinham ido embora. E foi muito triste para ele também. Mas o amor venceu. O amor verdadeiro sempre vence. Okay? O amor verdadeiro não se apaga, não se acaba. Ele só se fortalece. Quando ele é verdadeiro, o tempo não mata. O tempo cria, ajuda a nutrir e a crescer. E aí não importa a idade, não importa com quanto tempo durou, né, para eles se reencontrarem. O que importa é que eles se reencontraram e estão vivendo esse amor. Estão felizes, né? São coisas da vida, né, gente? Isso. Eu achei bonita a história dela. Eu tô aqui resumindo, mas ela me contou muitas coisas. E eu achei assim muito lindo. Ele tem 65 anos hoje e ela tem 63. Não importa a idade, gente, não importa a idade para a pessoa ser feliz, ok? O tempo de ser feliz é agora, não importa com qual idade você tá, ok? Não importa se tem 70, 80 anos. Ela casou e tudo com ele. Depois desse tempo todo, né? Já na casa dos 60 anos, que ela pôde ser feliz com ele. E é isso que importa, estão felizes, realizados. Parabéns para vocês. Toda a felicidade do mundo. E eu acho que assim, a pessoa não pode desistir, não deve deixar de acreditar no amor, porque o verdadeiro amor existe sim. Existe amor verdadeiro, como loteria, né? É difícil de encontrar, é como a loteria. E quem conseguir ganhar nessa loteria, que segure, né? Que faça por viver. Porque é isso que vale. O que vale é ser feliz, é a pessoa se dar bem, o respeito, né? Andar ali lado a lado os dois, se respeitando, se amando, se valorizando, considerando um ao outro. É isso que vale, gente. Eu gostei demais dessa história. A história é muito linda, muito linda. Eu espero que vocês gostem. Então, gente, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Beijo!